Qualquer investidor que quer globalizar o patrimônio precisa olhar para a renda variável dos Estados Unidos. Nas últimas semanas, a gente falou sobre o perfil do investidor americano, sobre as oportunidades das ações internacionais e também sobre como funciona a tributação desses investimentos. E para encerrar essa sequência de episódios, nós reunimos os principais aprendizados dessa trilha para te mostrar 5 coisas sobre renda variável global que todo investidor precisa saber. Está começando mais um Investindo pelo Mundo, o ponto de partida para quem quer expandir o patrimônio além das fronteiras. Chegou a hora de juntar tudo o que a gente viu até aqui e destacar as principais lições sobre renda variável. A primeira coisa que é importante entender são as vantagens desse tipo de investimento. O mercado americano é um dos mais maduros e consolidados do mundo, com mais de 200 anos de história. Investir lá faz parte da cultura do país, e é justamente essa cultura que faz com que existam milhares de empresas listadas e que tenham alta liquidez, o que reduz o risco para o investidor e ainda traz oportunidades únicas, como as dos setores de tecnologia, com as gigantes Apple, Meta, Google, Microsoft e Nvidia. Sem falar, claro, na vantagem de dolarizar o patrimônio. Afinal, o dólar é uma moeda forte e historicamente estável, o que ajuda a proteger ainda mais o seu dinheiro das instabilidades de países como o nosso. E se quiser saber mais sobre o perfil do investidor americano ou como o mercado lá se desenvolve, assista o nosso episódio sobre esse tema. O link está aqui na descrição. A segunda coisa importante é conhecer os principais instrumentos de renda variável. Se você já está familiarizado com os ativos no Brasil, não vai estranhar dos Estados Unidos. A diferença está mesmo na dimensão do mercado. Vou destacar aqui 3 instrumentos de como investir em renda variável que são muito importantes, é importante saber as diferenças. O primeiro, as ações, que são as cotas de participação em empresas com as quais você pode lucrar por meio dos dividendos ou da valorização do ativo. Se compararmos a quantidade de ações disponíveis, a diferença fica bem evidente. No Brasil, temos aproximadamente 350 empresas listadas, enquanto nos Estados Unidos, esse número passa de 5.400, somando todas as bolsas. O segundo instrumento são os ETFs, que são os fundos listados em bolsa que reúnem várias empresas de uma só vez, simplificando o processo de diversificação. No Brasil, existem cerca de 110 ETFs disponíveis, enquanto nos Estados Unidos esse número passa de 4.000. É muita diferença, né? E o terceiro instrumento são os fundos de investimentos, que oferecem gestão profissional de especialistas com estratégias específicas. Fazendo a comparação no Brasil, o patrimônio líquido somado de todos os fundos é de aproximadamente 1,5 trilhão de dólares, enquanto nos Estados Unidos o número passa de 29 trilhões. É muita diferença, né? Você pode entender melhor sobre cada um desses instrumentos assistindo o episódio e que eu bato um papo com o Vitor Mello, analista de ações internacionais aqui do BTG Pactual. O link também está na descrição. A terceira coisa que todo investidor precisa saber é a importância de acompanhar o S&P 500. O S&P é um índice que reúne as 500 maiores empresas listadas nos Estados Unidos e serve como termômetro da economia americana. Quando ele está indo bem, é sinal de que o mercado como um todo está indo bem. Por isso, acompanhar o índice é essencial se você quer entender o que está acontecendo na renda variável, inclusive porque ele serve de referência para diversos ETFs e fundos também. A quarta coisa importante, preste atenção, é na tributação. Investir no exterior está cada vez mais acessível, mas é fundamental manter tudo certinho com a Receita Federal. Então, todo ano, lembre-se de declarar todos os ativos que você tem lá fora, inclusive os rendimentos, e de se planejar para pagar o imposto. Recentemente, a Receita simplificou as regras e agora os investimentos no exterior têm uma alíquota única de 15% sobre os rendimentos anuais. Importante lembrar do State Tax, que é o imposto que incide no investidor pessoa física, que é aplicado para quem tem mais de 60 mil dólares em ativos americanos, como ação ou ETFs. E também lembrar que quem é investidor pessoa física, é importante ter o TOD, Transfer on Death, preenchido na conta, porque a conta não entra em inventário. Se quiser saber mais sobre a tributação, assista os episódios que a gente gravou sobre o tema com a Carolina Schau, sócia aqui do BTG Pactual, e o Eduardo Bruxel, os dois da área de planejamento patrimonial do BTG Pactual e entendem tudo sobre esse assunto. São 2 episódios e os links vocês também vão encontrar aqui embaixo. E por fim, a quinta coisa que você precisa saber é que investir em renda variável global é muito mais simples do que parece. Antigamente, esse tipo de investimento era assim,
mais burocrático e restrito a quem tinha muito capital. Mas hoje o processo é bem mais simples, dá para começar com pouco. Nas bolsas dos Estados Unidos é possível comprar frações de ações com a partir de $5, ou seja, menos de R$30. Então não precisa de muito para acessar o maior mercado financeiro do mundo. E o melhor é que tudo isso pode ser feito direto pelo smartphone. Por isso, se você quer construir uma carteira global e investir nas principais empresas do mundo, aproveite para abrir agora as suas contas internacionais no BTG Pactual. Com elas, você acessa os principais ativos do mundo com segurança e praticidade direto pelo aplicativo. Bom, chegamos ao fim da nossa trilha sobre renda variável global. Nos próximos episódios, a gente vai falar sobre outra classe de ativos que também é muito importante para quem investe no exterior, a renda fixa. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Invista sempre com estratégia. E até a próxima!